Fala pessoal, tudo certo? Acabei de fazer uma análise aqui de uns custos de uma fazenda e constatei algo interessante e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. É a respeito de custo fixo e custo variável. Bom, essa é uma classificação que você precisa fazer, não tem muito escapatório, não tem muito o que fazer. Você tem que fazer, tem que classificar se o custo é fixo e variável. É uma classificação muito simples de ser feita e muito importante. Somente classificando custo fixo e custo variável, você vai conseguir calcular, por exemplo, margem de contribuição, calcular pontos de equilíbrio, fazer análises muito importantes para a sua fazenda sobre decisão de crescimento ou não. Enfim, é uma classificação muito fundamental e muito simples de ser feita. Para quem não entende ainda, para quem ainda não conseguiu compreender como é que classifica, né, custo fixo e custo variável, é muito simples. Basta você se perguntar o seguinte: esse custo aqui, ele varia conforme a variação na produção? Então isso é muito importante, tá bom? A classificação é feita de acordo com a variação na produção. E se você pegar, a teoria diz isso claramente. Todo custo no longo prazo ele é variável. Então você precisa limitar o período de tempo. Geralmente a gente limita por um ano, 12 meses. Então você faz a avaliação se ele é fixo ou se é variável, conforme a variação na produção em 12 meses. Esses são os critérios básicos para você classificar se ele é fixo e se é variável. Mas aí que tá. A gente estava fazendo análise aqui, depois conversamos com o produtor rural. Será que vale a pena ter custo fixo na fazenda? Será que o custo fixo não é algo sempre ruim? A gente chegou nessa discussão. E não, tá bom? O custo fixo é algo importante. Se você pensar assim, em termos de redução de custo, é importante que você tenha custo fixo, sim. Pensa o seguinte, imagina, vamos pensar os dois extremos aqui da fazenda, tá bom? Vamos pensar que tenha 100% de custo variável ou 100% de custo fixo. Se você tiver 100% de custo fixo, significa que se você não produzir nada no próximo ciclo produtivo, você ainda assim vai ter 100% dos custos. Se você tiver 100% do custo variável, no próximo ciclo produtivo, se você não produzir nada, você não vai ter nenhum custo. Pensando por essa lógica, seria, acho que racional concluir que o custo fixo não faz sentido, já que se eu posso cancelar a produção para o próximo ciclo produtivo, eu cancelo também as despesas, os custos, né? Só que isso é um engano, tá bom? Isso geralmente, isso não é a verdade. Você precisa ter um pouco de custo fixo justamente para reduzir o custo. Porque se você só tem custo variável, o que é conhecido como custo marginal na teoria econômica faz com que esse custo marginal seu gere uma deseconomia de escala, ou seja, você tem um nível de custo, um nível de produção, um nível de estrutura que não é viável economicamente do ponto de vista de custos, ou seja, você tem custo 100% variável. Se você produzir uma unidade a mais, essa unidade a mais que você produziu, ela vai ter uma relação econômica um pouquinho pior, e assim sucessivamente. Então, cada unidade a mais que você produz, ela vai ser um pouquinho menor, até que chega um ponto que você vai ter prejuízo. Então, é por isso que a gente precisa ter um pouco de custo fixo para ter uma redução de custo também. Vamos pegar, por exemplo, aqui máquinas, né? Então, se você não tiver máquinas, você vai ter que contratar, terceirizar serviço, né? E aí vai ser 100% nesse quesito, né, de máquinas de custo variável. E você não vai ter máquina, não vai ter custo fixo. Só que pode ser que esse terceirização fique mais cara. Aí você tem que fazer uma avaliação. Se o custo fixo reduzir o seu custo, vale a pena ter custo fixo. De maneira geral, a gente trabalha bastante isso no Gestão Profissional de Fazendas. O ideal ali talvez seria que você procurasse, tá bom? É uma referência assim que a gente encontra empírica, então de dados que a gente consegue ver. É algo próximo entre 80% custo variável, 20% custo fixo. Essa seria uma relação ali, eu acho que bastante interessante para se trabalhar na fazenda. Geralmente, quando você vai aumentando demais o custo variável, o aumento de produção vai ficando muito desfavorável, tá bom? Então, se você tem, sei lá, 95% de custo variável da fazenda, o aumento de produção ele fica mais arriscado, fica mais perigoso. Agora, se você tem, por exemplo, 50% de custo fixo e 50% de variável, o aumento de produção é muito mais tranquilo, né? Porque, em tese, você interpreta da seguinte maneira: você tem estrutura física, recursos fixos
preparados para um aumento de produção. Então essa é uma questão importante também. Então é isso. O custo fixo, ele muitas vezes é tido como um vilão, mas não necessariamente ele vai ser sempre um vilão. Ele é um bom redutor de custo quando estiver na dose certa. Se estiver na dose errada também, ele vai ser um vilão sim. Então, faça a classificação de custo fixo e custo variável, e analise esses percentuais para saber como é que está a relação na sua fazenda. Procure ali uma relação de 80% de custo variável, 20% de custo fixo, que é uma medida que a gente vê que roda bem, né? Não necessariamente precisa ser 80-20, tá bom? Mas 79, 21, né? 79-21, 75-25, por aí a gente vai ficando numa relação talvez adequada, mas procure fazer um equilíbrio aí entre custo fixo e custo variável sim, nessas proporções, que eu acho que vai dar um resultado bacana.